graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 12, onde diz assim: Finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês, como dizem as Escrituras Sagradas. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Amém? O Senhor nos diz tudo o contrário do que o mundo diz, né? Enquanto o mundo fala assim que nós temos que trapacear também, que nós temos que pagar com a mesma moeda, que nós temos que passar a rasteira para conquistar as coisas, né? Que nós temos que nos vingar com a força do nosso braço, sim, quando as pessoas fazem mal para nós, que nós temos que responder, que nós temos que correr atrás de justiça, né, contra aquela pessoa. E o Senhor nos diz tudo o contrário, né? Ele fala que o maior mandamento é amar a Ele sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a si mesmo. Ele fala assim: se alguém pegar alguma coisa de você, ainda que ele tenha pegado sem a sua permissão, que você esqueça, né? Se ele pegou, na verdade, emprestado algo de você e ele não devolveu, esqueça, deixa pra lá, abençoa ele. Se ele falar alguma coisa contra a sua vida, abençoa ele. Se ele te der um burro na cara, do lado da cara, dê outro. Isso significa que você tem que deixar o outro pisar em você? Não, mas você tem que agir com amor, com bondade, com misericórdia, tentando entender o lado daquela pessoa. Por que aquela pessoa é tão azeda, tão amarga, tão fofoqueira? Por quê? Será que ela não sente o mesmo que um dia nós sentimos também, que era um buraco do tamanho do mundo que nada preenchia? Nós também fomos maus antes de Cristo. Antes de Cristo nos encontrar, dele nos abraçar, nos encher com o amor dele, nos curar, nós éramos terríveis, nossas bocas eram perversas, nosso coração também, éramos inclinados à idolatria, a vícios, à fofoca, tudo que é tipo de coisa ruim nós éramos, nós também fomos terríveis para a vida de alguém, né? Então, por isso que o Senhor fala: amai o próximo como a si mesmo, porque quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você entende que ele também tem dias maus, dias de enfermidade. Às vezes ele foi azedo com você, mas lá na casa, por exemplo, às vezes uma mulher é amarga demais, mas lá na casa dela ela apanha todos os dias, sabe? Lá na casa dela ela passa necessidade. Lá na casa dela, ou na infância dela, ela nunca recebeu uma palavra de amor, de bondade, de misericórdia. Tudo que ela aprendeu foram coisas ruins, foi se tornar uma pessoa ruim, amarga. Da mesma forma, homens que não foram criados dentro de um lar de amor. Como nós vamos conseguir dar amor se nós nunca recebemos? Hoje em Cristo nós conseguimos dar amor às pessoas, ainda quando é um dia em que o nosso coração está tão apertado, um dia que nós estamos tão mal, tristes, doentes, nós conseguimos dar amor, porque o amor, que é o Espírito Santo, habita dentro de nós. Mas para uma pessoa que não tem o Espírito Santo dentro de si,
é muito difícil. Apesar que tem, né, pessoas que elas têm o Espírito Santo dentro delas, mas são pessoas amargas. Mas por quê? Porque elas ainda não foram curadas. Elas ainda precisam ser libertas. Por mais que elas não demonstrem, quando elas chegam na casa delas, que elas colocam a cabeça no travesseiro, elas pensam: por que que eu sou assim? Por que que eu sou tão amarga? Por que que eu falo essas coisas? Ela com certeza pensa, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, né? Do juízo, é Ele que nos convence. É o Espírito Santo que trabalha dentro de nós e através de nós para convencer, né? A pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então ele fica ali todo o tempo: olha, você não deveria ter falado assim, por que que você agiu assim, né? Então que nós tenhamos mais misericórdia, mais amor, mais compreensão. E ao invés de pagar com a mesma moeda, procure ajudar essa pessoa, procure saber, se tornar amiga, saber o que acontece na vida dessa pessoa para ela ser tão amarga, né? Apresente Jesus a essa pessoa, tente ser luz em meio à escuridão. O Senhor nos chamou para ser luz, né? Em meio à escuridão, ser pedra viva e não pedra de tropeço, andar na contramão do mundo. É para isso que o Senhor nos chamou, para andarmos à contramão do mundo. Assim nós vamos glorificar o nome dele, e as pessoas que nos vê vai falar: é um filho de Deus. Eu quero conhecer esse Deus também, esse Deus de bondade, de misericórdia, de luz, de mansidão, de amor, de domínio próprio. Eu quero conhecer esse Deus também. Agora, quando nós agimos igual às pessoas do mundo, ninguém quer conhecer esse Deus de amor que nós dizemos ser o nosso Pai, a quem nós servimos, e muitas vezes vamos quase todos os dias na casa de oração dele para servir a ele. Nós precisamos ser filhos da luz, não só dentro da casa do Senhor ou de aparência, mas ser de fato para o mundo. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração e o Eterno te ama.